Nessa noite eu quero que você abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 22, versículo 8 até o versículo de número 10. Segundo livro de Reis, capítulo 22, do 8 ao 10. E então nós vamos estar lendo a palavra. Aqueles que nos acompanham de casa, sejam bem-vindos. Você que é um inscrito no canal Ebenezer Oficial, você que não é, inscreva-se também e nos ajude a fazer com que esse canal cresça e chegue a outras pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Então, nessa noite, Deus vai continuar falando ao nosso coração através da palavra dele, no segundo livro de Reis, capítulo 22, do versículo 8 ao 10. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Muito bem, está lá no Velho Testamento, o segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8 ao 10, que diz assim: e então disse o sumo sacerdote a Euquias, ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Euquias entregou o livro a Safã, e este leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que lhe achou na casa e entregaram à mão dos que dirigem a obra e têm o seu cargo na casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Euquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. E Safã o leu diante do rei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos diante da tua presença, glorificando e exaltando o teu santo nome, e que o Senhor possa nos agraciar com a tua bênção, com a tua graça, e derramar sobre nós a tua unção. Por isso, Deus, abençoa teu povo e derrama sobre nós a tua graça, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite para adorar o nome do nosso Deus, e eu quero dizer para a igreja que Deus, Ele é maravilhoso, e Ele está presente em nossas vidas, e que nós possamos agradecer e bendizer o nome do Senhor, não só agora, mas para sempre. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos a palavra do Senhor nessa noite falando sobre a palavra do Senhor, e nos diz a palavra que ela estava esquecida no templo, na casa de Deus. E naquela época, nós sabemos que quando a Bíblia fala dos livros que estavam esquecidos, a Bíblia está falando sobre os Pentateuco, livros que foram esquecidos por algum dos reis, mas que fora encontrado pelo sumo sacerdote Euquias, que então passou ao escrivão Safã e ele leu. E aquilo chamou a atenção do sumo sacerdote. E ele vai fazer questão de levar ao rei Josias. E eu quero que a igreja entenda que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus forte, um Deus poderoso. A palavra que nós temos nas mãos é a maior arma que nós temos para vencer qualquer tipo de situação em batalha. Mas antes de entrar nessa palavra aqui, eu quero lembrar os irmãos que o rei Josias foi o 16º rei que reinou sobre Judá e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Interessante que esse moço começou a reinar com 8 anos de idade, e com 16 ele já buscava o Senhor, já adorava o Senhor. E depois, com 26 anos, ele vai adorar e restaurar o templo de adoração a Deus. O reinado desse moço durou 31 anos, fazendo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque a palavra estava esquecida há 60 anos.
no reinado de Amon, seu pai, e de Manassés, seu avô, não fizeram caso e nem menção da palavra de Deus. E mediante esse texto que lemos aqui, sobre uma grande e linda descoberta que foi o livro da lei, a palavra de Deus foi reencontrada. E o que eu quero compartilhar com a igreja e dizer, que a Bíblia estava perdida na casa de Deus. E hoje, nos dias atuais, com toda a tecnologia que nós presenciamos, a Bíblia tem sido esquecida dentro da casa do Senhor. E isso é algo inaceitável. Isso é algo de um prejuízo tremendo e muito grande, porque sem a palavra não existe cura, sem a palavra não existe libertação, sem a palavra não existe portas abertas, sem a palavra não existe nada, porque tudo se fez pelo poder da palavra, e a palavra se fez verbo, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e deixou aqui na nossa mão a maior arma. Nós vemos aí vários calibres, que aos olhos do homem, fabricações de fusíveis, que é capaz de derrubar um tanque, um carro forte, despedaçá-lo no meio, destruir uma parede como essa aqui, em fração de milésimo. Mas eu quero falar não é dessa arma, eu quero falar da maior arma que tem sido esquecida e desvalorizado por muitos que têm ela na mão, mas não conseguem abrir e ler, que é a 66 calibre de fogo e poder, que tem autoridade para desfazer as obras de Satanás na terra. Se tem algo que prevalece e não passa, é a palavra. Vence o modismo, passa-se o modismo. Vem épocas, passa-se época. Vem homens e passam-se os homens. Vem reis, presidentes e assim passam também. Mas a palavra de Deus permanece firme para sempre, porque a palavra dele não cai por terra. Em nome de Jesus, a Bíblia estava esquecida no tempo do rei Josias, e não é diferente nessa atualidade, mesmo em meio tanta oportunidade que muitos têm, pessoas têm a Bíblia como se fosse um enfeite, simplesmente assim. Mas nessa noite, nesse culto de ensino, Deus vem mostrar para você que esta palavra tem poder, que esta palavra realiza sonhos, e essa palavra faz coisas grandiosas e extraordinárias acontecer. Mas o que acontece se não tem a palavra? Derrotas, fracassos, destruições, afastamento, esfriamento, apostatamento da fé, porque aonde não tem a palavra acontece todas as tragédias que nós podemos talvez nem imaginar, acontece quando há ausência da palavra de Deus. E então nós percebemos que o capítulo de 2º livro de Reis 22:8, nós lemos aqui, relata algo que nunca poderia ter acontecido no meio do povo de Deus, que foi a ausência, o esquecimento num período de 60 anos, não se leu mais a palavra do Senhor. Agora as escrituras sagradas têm sido desprezada, era desprezada pelos governantes daquela época, e aquele povo que governava antes de Josias, fazia o que vinha na cabeça, fazia o que vinha na telha, como dizem por aí, e por causa de fazerem dessa maneira, eram cegos, porque se existe uma direção, essa direção é a palavra. O homem e a mulher de Deus só vai prevalecer, o seu ministério só vai aflorar, vai crescer e permanecer até o dia que Jesus voltar, ou ele te chamar nessa terra, se você estiver embasado na palavra de Deus.
Avivamento sem fundamentos bíblicos não é avivamento, passa depressa. Mas avivamento, ministério fundamentado na palavra, pode vir o que vier, esse ministério vai permanecer de pé, porque quando Deus garante na palavra que aquele que tem a palavra não será confundido e jamais será vencido. Então entenda isso, que eles esqueceram da palavra, e por não ter a palavra faziam o que vinham na cabeça. É assim que muitos estão vivendo, fazendo o que vem na cabeça, fazendo aquilo que bem entende e acha que é certo, mas na verdade não é, porque o que é certo é a palavra. Se a palavra diz não, é não. Se a palavra diz sim, é sim. Se a palavra diz que é pecado, é pecado. Se ela diz que não é pecado, não é. Então vivamos segundo a palavra de Deus. Se a palavra estiver ausente, não haverá triunfo. Se a palavra estiver ausente, não haverá vitória, adoração ao nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Safã leu o livro diante do rei, e o rei Josias, ouvindo a palavra, a Bíblia vai dizer no decorrer do capítulo, que ele se alegrou, rasgou as vestes e levantou uma equipe de homens, porque eles disseram: verdadeiramente pecamos contra Deus, por não obedecer e nem ler a palavra do livro da lei, e estamos distante do Senhor. E a Bíblia diz que ali ele fez tudo quanto o Senhor lhe orientou. Só em ouvir a palavra nós despertamos. Quando ouvimos a palavra, aquilo que fazíamos de errado, nós consertamos, porque ela é a bússola, é a direção que nós precisamos para vencer. E eles faziam o que vinha na cabeça, e eram como pessoas cegas. E Jesus disse: guias de cegos, disse aos escribas, aos fariseus, aos religiosos da época, guias de cegos. A Bíblia é clara quando ela diz: pode um cego porventura guiar outro cego? Ambos dois não cairão num buraco? Claro que sim. Então, querido, se não tem a palavra, fique esperto. Se não tem a palavra, pode ser o maior movimento, pode ser a maior celebração, com toda a liturgia, mas se faltar a palavra, não tem vitória, não teve graça, não teve bênção. Sabe por quê? Quem libera sobre as nossas vidas o que precisamos é ainda, e vai continuar sendo e sempre será, a única e poderosa palavra de Deus. Ela não se iluda com movimentos que não tem a palavra. Muito movimento e pouca palavra. Cuidado, porque a palavra está sendo esquecida. Nos cultos se louvam muito e a palavra perde o seu espaço. E quando chega na hora da palavra, muitos não suportam ouvir a palavra de Deus. Nos bancos ficam inquietos, pastor Jefferson. Nos bancos ficam agoniados, olhando para o relógio, em meia hora de palavra sendo ministrada. Sabe o que é isso? É a palavra se cumprindo. Porque nos últimos dias, para muitos a palavra seria como comichão nos ouvidos, como bicho nos ouvidos de muitas pessoas, e não suportariam a sã doutrina, a palavra de Deus. Mas ainda bem que ainda tem muitas e muitas pessoas que ainda levanta pela manhã e ainda lê a palavra, que ao deitar ler a palavra, que ao ter um espaço no meio-dia ainda ler a palavra. Sabe o que é isso? A palavra é a nossa vitória, é a garantia da nossa salvação. Então abrace-se com a palavra de Deus. 60 anos, mas foi redescoberta.
E agora a Bíblia vai dizer que era um sinal. A Bíblia perdida na casa do Senhor tinha algumas implicações. Primeiro, era o sinal que não estava sendo lida. A Bíblia perdida na casa de Deus é sinal que não está sendo lida. E se ela não está sendo lida, princípios não são cumpridos. Não tem como. Não tem como cumprir princípios se não tem a palavra, se não ler a palavra. E se os princípios não são participados, também não poderão ser aplicados. Para praticar princípios, você tem que ler a palavra. E para aplicar princípio, você precisa da palavra. Porque se esta noite eu estivesse aqui falando de mim mesmo, eu não teria como aplicar essa palavra. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir o que está proposto em cada coração. Deus te conhece, Deus sabe das tuas fragilidades, Deus sabe o que você precisa, e você não precisa de palavra, nem eu de autoajuda não, você precisa de a palavra rema, vinda da parte de Deus. A palavra de Jeová corta, mas não sangra não, fica tranquilo, porque ela faz o que é para ser feito. Ah, mas essa palavra é dura. Esquece isso, não existe palavra dura. A palavra de Deus é palavra de Deus em qualquer situação, em qualquer lugar. Todas as vezes que a igreja ou uma pessoa deixa de lado as sagradas escrituras, as consequências mais dolorosas acontecem. Quando se a igreja deixar a palavra de Deus de lado, vai acontecer coisas terríveis, tristes, decepções. O que é de pessoas decepcionadas na atualidade não são poucas, por causa que deixaram a palavra de Deus de lado e fizeram o que vieram na cabeça. Eu faço, eu desfaço, eu penso, eu dispenso. Não é assim. Dê lugar para a palavra de Deus na sua vida. Dê espaço para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Um dos maiores reformadores da história, chamado Martinho Lutero, quando celebrava missas, ele também encontrou a Bíblia perdida numa biblioteca. E quando ele participou da leitura, que naquela época era só em latim, ele logo percebeu que aquilo que a igreja católica aplicava era quase nada daquilo que estava na palavra do Senhor. Porque quem ler a palavra sabe se estão pregando a palavra ou não. Não se contente com pouco. Não se contente dizendo arroz e feijão tá bom, não. Queira o melhor de Deus na sua vida, e você entrando, examinando a palavra, você descobrirá coisas grandes e inefáveis da parte de Deus. Porque a palavra de Deus não se esgota, a palavra de Deus não se acaba. Sabe por quê? A Bíblia compara dentro de uma parábola que Jesus disse, como uma mina que quanto mais você escava, mais tesouros você vai encontrar, mais pérola você vai encontrar. Aqui tem pessoas cavando esse tesouro para encontrar as pérolas do reino de Deus. Então parabéns, se não, comece a ler a palavra e praticá-la. O povo estava vencido, porque 60 anos, 2 reis deixaram. Mas a Bíblia diz que Josias não se esqueceu da palavra de Deus. Deus despertou no coração dele, e ele fez aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Não importa se não querem, você pode querer.
Não importa se não lê, você deve ler, porque isso vai fazer total diferença na sua vida, no seu ministério e na sua família. A Bíblia hoje tem estado perdida na vida de muitas pessoas que tem apenas como enfeite. Tem gente que tem a Bíblia só como enfeite aonde? Na estante. Bíblia bonita, até abre no Salmo 91, ou no Salmo 23, ou melhor, mas não ler a palavra, não examinam a palavra, e isso é um grande transtorno, uma grande perca para o corpo de Cristo, porque uma igreja que não tem a palavra, é uma igreja fragilizada e fraca, a ponto de ser vencida, e está paralisada, sem desenvolvimento ou crescimento, no que se diz aquilo que é espiritual. Mas eu creio que eu estou diante de uma igreja que está evoluindo. Eu creio que você que está em casa me assistindo agora, talvez você não tenha hábito de ler a palavra, mas comece a ler, comece a examinar, comece a ter um cotidiano com Deus, um relacionamento com a palavra, comece a buscar na palavra, e você vai ver que algo sobrenatural vai acontecer dentro de você. A palavra tem poder. O diabo sabe do que eu estou falando aqui. A palavra tem poder. Há muitas pessoas desvalorizando a palavra, mas ainda bem que ainda há um remanescente que crê na palavra, que confia na palavra, que quando as coisas estão difíceis, em vez de correr atrás de profetada, vai para a palavra. Quando tudo diz não, ainda abre a palavra e começa a ler, mesmo com lágrimas, e vai examinando, e daqui a pouco o Espírito Santo vai enchendo o coração desse crente, e daqui um pouco ele transborda em línguas estranhas, na língua dos anjos, e começa a falar em mistério com Deus, e adorar o nome do Senhor, e levanta do lugar que entrou abatido, justificado para a glória de Deus. A palavra está aqui nessa noite, sendo ministrada ao meu e ao seu coração. Meus amados irmãos, veja bem o que diz aqui a palavra do Senhor. Por não lerem a Bíblia, por isso vemos a baixa qualidade dos cristãos, por causa do pequeno número de pessoas que leem, estudam e nela meditam. Se nós olharmos a palavra do Senhor, só iremos ter direção, só seremos conduzidos através da santa e gloriosa palavra. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem não tem a palavra, não tem direção. Quem não tem palavra, não sabe para onde vai, não tem direção certa. Mas quem tem a palavra anda em plena luz do dia, enxerga detalhe por detalhe e não se confunde na caminhada. Então, em nome de Jesus, se está difícil, está complicado, volte a examinar, a praticar e a se envolver com a palavra de Deus. É o que a geração do século 21 precisa, é de palavra de Deus, é da palavra. Então, era o sinal que a verdadeira adoração havia dado lugar a outros deuses, em lugar do Deus vivo e verdadeiro. Então, se nós olharmos naquela época, por não lerem a palavra e andar pela própria mentalidade humana, o povo se corromperam. Como? Porque na Bíblia, se você ler o capítulo que lemos, naquele tempo, quando o livro da lei estava perdido na casa do Senhor em Jerusalém, o culto do Deus vivo tinha sido substituído por culto a Baal, por culto a Astarote, foi substituído por culto à rainha dos céus, foi substituído por Milcom, foi substituído por Moloque, e assim muitos outros tipos
de adoração a deuses. Quando não se tem a palavra, as pessoas deixam de adorar o único e verdadeiro Deus e começam a se envolver com coisas que não edificam, que não vai dar vitória. O povo estava sem direção, envolvido na idolatria e na feitiçaria. O povo, por se afastar da palavra de Deus, eles se envolveram com a idolatria e com a feitiçaria. Cuidado! Quantos perderam a direção e hoje está adorando a Deus estranho e dizendo: eu não acredito, só acredito nisso. Apostataram na fé, abandonaram a fé. Se nós lermos o livro de Reis, nós vamos ver essa situação caótica do povo de Deus. As pessoas sacrificavam os seus filhos. Olha o que o povo de Deus estava fazendo: sacrificava os seus filhos, jogando criancinha inocente na boca de Moloque. Na boca de Moloque era uma estátua de bronze oca, cheia de fogo, e o povo pegava as criancinhas, jogava dentro daquela estátua cheia de fogo, de bronze, e aquelas crianças morriam queimadas e oferecidas ao deus Moloque. Sabe o que é isso? A ausência da palavra de Deus. Quem fazia isso? O povo de Deus, que tinha a promessa, que tinha a palavra. Então não se descuide, não pense que você é melhor do que ele, que eu sou melhor do que eles. Se não tiver a palavra em nossas vidas, nós iremos perecer, e toda a nossa família. Então nessa noite Deus está dizendo que a palavra de Deus está perdida dentro das igrejas. Muito movimento e pouca palavra. Muito mexe e pouca palavra. Muito. Então, em nome de Jesus, vamos estudar, a buscar na palavra. Você acha que o culto naquela época em Judá era diferente dos cultos que nós estamos vivendo hoje? Não. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque havia pompa nas liturgias dos cultos que eram realizados ali. Como assim? Havia no culto em Jerusalém coral de levitas. Diga comigo: coral de levitas, tamborins, pandeiros, símbolos sonoros de várias espécies. Mas o que tem isso a ver? Mas não havia leitura da palavra de Deus. E por não ter a leitura, eram apenas meros rituais vazios e sem vida. Glória, glória, glória. Movimentos, muito louvor. Não, mas a igreja gosta de louvor, manda louvor, palavra 2 minutinhos. Ei, cuidado, porque um culto, eles faziam tudo, tinha ritmos, tinha levitas, tinha sacerdote, mas não tinha a palavra de Deus. E eram meros rituais religiosos vazios e sem vida. Sem a palavra não existe vida. Sem a palavra não existe cura. Sem a palavra não existe libertação. Então entenda isso nessa noite. Não adianta abrir espaço para tanto louvores, rituais dentro da casa, na liturgia do culto, e não ter a palavra de Deus. Sem a palavra, culto não é culto. São meros rituais religiosos. Então, vazio e sem vida, porque o que traz vida é a palavra, o que traz esperança é a palavra. Hoje nós vemos pessoas que vai ministrar a palavra, fala mais da vida dele do que a palavra.
Não estou dizendo que um testemunho não salva, mas dá prioridade em nome de Jesus para a palavra. Subiu nesse altar em nome de Jesus, se preocupe em ministrar a palavra de Deus. Porque o crente que entrar doente vai sair curado. O crente que sair disperso vai voltar conectado. O crente que entrar fraco vai sair forte. Mas tanto louvor, tanta adoração, bonito, é aparente, é gostoso, é necessário acontecer. Mas se não tiver a palavra, o povo sai pior do que entrou. E é por isso que nós vivemos em uma geração de crentes fracos, raquíticos e anêmicos. Porque não tem mais a palavra. E a palavra de Deus não pode ser substituída por nada. Olha para o teu irmão e diz: não deixe a palavra ser substituída por nada na sua vida. Não deixe. Se o pastor da igreja não aplica a palavra, chega para ele e diz: pastor, tem que ter mais palavra. Se o seu líder não aplica a palavra, se você chega até ele e diz: há mais palavra. Porque é a palavra que vai trazer vida no interior das pessoas. É muitas reuniões e pouco resultado, porque falta a palavra. Vai fazer uma reunião, não tem palavra, já começa falando, já começa reclamando, já começa batendo. Ei, sem palavra, sem base bíblica, só vai acontecer uma coisa: prejuízo. Pessoas decepcionadas e distanciando cada dia mais da presença de Deus. Tudo que você for fazer, não se esqueça da palavra. Alguém te pediu uma oração? Claro que tem oração que já foi num culto, mas se você vai à casa de alguém te pediu uma oração, a primeira coisa que você tem que fazer ao entrar lá é orar a Deus e abrir uma palavra. Aí tem gente que chega lá, papai, que Deus falou, papai, falou nada, só profecia mentirosa, não cumpre a profetas falsos, mentirosos. Mas quando você abre a palavra e fala na palavra, e se Deus quiser usar o profeta, Ele usa, mas a palavra está acima de todas as coisas. E quando a palavra de Deus chega, cale-se todos, pelo amor de Deus. Tem gente tão irreverente, que a palavra está sendo ministrada como eu estou aqui, daqui um pouco levanta e vai entregar a profecia. Oxe, será que tem a profecia maior do que a palavra? Quem está falando a palavra aqui tem autonomia. Eu vejo isso direto em igrejas, até no meio do nosso mesmo. A pessoa está pregando a palavra e os outros estão aí, 2, 3 entregando. Meu irmão, vigia, espera a hora certa. Quando o mensageiro terminar, você pode entregar até 10 recados, mas espera a hora certa e não confronta a palavra. Não tire a atenção das pessoas da palavra. Porque se a palavra que está sendo ministrada aqui não fizer efeito na vida desse que está aí, ninguém mais vai fazer. Porque a Bíblia diz: lança o pão sobre as águas e depois de muitos dias achará. Que a palavra vai e faz aquilo que lhe está proposto a ser feito, e ela não volta vazia. Talvez não há resultado imediato, mas vai frutificar. Quando se prega a palavra de Deus, sabe por que muita coisa não acontece? É porque nós estamos falando o que nós achamos, o que criamos na mente. Mas se você disser, em meio a angústias e dores, você na hora da angústia dizer assim: a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai chegar o socorro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando você fala a palavra, no mundo espiritual não tem demônio que resista ao poder da palavra. E se a palavra está no coração, naturalmente vai sair na sua boca o que o seu coração está cheio.
As pessoas então viviam em cultos vazios. Veja o que está acontecendo hoje no nosso meio, igreja, no mundo e no Brasil onde vivemos. As grandes heresias do presente século, as formas litúrgicas religiosas e de forma até sensuais que vemos em nossos dias. O modo de se falar da fé cristã, dos atributos do Deus eterno e da exposição da sã doutrina são reflexo da maneira com a que as pessoas estão longe da infalível regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Tem muitos movimentos por aí, tem muita gente usando texto sem contexto, e aí vira um pretexto, e viram verdadeiras heresias. Sabe por quê? Porque esqueceram da infalível regra de fé. E qual é a nossa regra de fé? Qual é a nossa regra de fé? É Platão? É os maiores teólogos que já existiram? É Paulo? Nossa regra de fé é a palavra de Deus. Nada nem ninguém pode substituir a palavra de Deus. Quando nós descobrirmos o potencial que nós temos nas mãos, como Josias observou, rasgou a veste, desceu nos pés do Senhor e disse: perdoa-nos, perdoa, porque os nossos antepassados não atentaram para a palavra de Deus. Você está aqui nessa noite, e Deus está te dizendo: não importa qual é a luta, não importa qual é o gigante, não importa o tamanho da tempestade ou do mar, ou da barreira que você precisa transpor, é no poder da palavra de Deus que todos esses gigantes cairão por terra. Então comece a ler, a meditar e a praticar a palavra do Senhor, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Vai viver. Vemos também que o evangelho da cruz foi substituído por um evangelho de muitas facilidades. O evangelho da cruz, o irmão cantou aqui: eu amo a mensagem da cruz. Mas a mensagem da cruz foi substituída, o evangelho da cruz, por um evangelho de facilidade. Vem como está, fica do jeito que está. Não, a gente aqui na Assembleia de Deus Ebenezer, em Planaltina de Goiás, ainda pregamos, ainda que para muito ou para poucos, pregamos o evangelho de renúncia, de abandonar tudo por Jesus e seguir a Ele e levar a cruz. Não é fácil ser crente, e eu não me engano ninguém. Ser crente é estar disposto a renunciar tudo. Ser crente é você estar preparado para ser ofendido, e mesmo sendo ofendido, perdoar quem lhe ofendeu. Ser crente é você calar quando alguém achar que tem razão mesmo não tendo, e você ficar calado por amor ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser crente é tomar a cruz e seguir Jesus. A cruz é um símbolo de maldição. A cruz era a pior morte que existia na época de Roma, mas foi lá que Jesus tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, e levou sobre si. Ei, talvez alguém está me ouvindo ou me assistindo, alguém que está aqui está dizendo: ei, esse evangelho deve ser barato. Pode ser barato para você, mas para quem pagou o preço por nós foi muito caro, pois custou a vida de Jesus. É de graça, é? A salvação é de graça, mas para estar na presença de Deus e andar com Deus, tem que estar preparado a renunciar muitas coisas. Quantos já voltaram pelo meio do caminho
praticar a palavra, pastor Jefferson, pastor João? Quantos ficaram pelo meio do caminho por não ter humildade para reconhecer que muitas das vezes quando a gente quer acertar a gente erra? Nós precisamos, tem hora de falar, mas tem hora de ficar calado, diz a palavra do Senhor. Há momento que você vai estar rindo, mas vai ter momento que você vai estar chorando. Vai ter momento que você está colhendo, mas vai ter momento que você vai estar semeando. Entenda o processo de Deus na sua vida. E alguém esses dias me ligou e disse: pastor, eu não dou conta, eu sou fraco. Pastor, me ajuda em oração. Eu disse: irmão, posso te falar uma coisa? A tua mudança depende só de você. O que Jesus tinha para fazer, Ele já fez. Agora, se você continuar dizendo que é fraco, que não consegue, assim será a tua vida. Então tome uma posição, assuma a responsabilidade e siga o Senhor. Pastor, mas aí o Senhor pegou pesado. Irmão, entenda como o Senhor quiser. Jesus me mandou te dizer isso nessa noite. Alavassúbia. Aí passou um pouco: pastor, não deixe de aparecer aqui onde eu estou, porque quando o Senhor aparece, o Senhor me dá uma força. Não desista de mim, porque eu preciso de ajuda. Eu disse: Jesus te ama. Jesus te ama, é por isso que Ele fala palavras duras. Porque qual é o pai que ama o filho? Está vendo o filho indo para o precipício e deixa ele ir. Está vendo o filho caminhando para cair debaixo de um carro que vai passar, não vai socorrer o seu filho. Pai que é pai, corrige o filho que ama. Então não se iluda com passar a mão. Não é, meu pastor é bonzinho, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, e ele não me fala não nunca. Ei, cuidado, porque pastor que não tem cajado mais, já está fora da presença de Deus. Se não tem cajado, não pode pastorear. Se perdeu a unção como Saul, está reprovado, rejeitado, já era. E era o que estava acontecendo: sacerdote, levitas, desviado dentro da casa de Deus, 60 anos, sem ler a palavra de Deus. E não há crente forte sem a palavra. Se o crente não ler a palavra, todo dia ele morre. Ele se enfraquece. Você já experimentou ver um animal, por exemplo? Se você não cuidar dele todo dia, o que acontece? Alguém chega e fala: mas que cachorro feio, está mal criado esse cachorro. Mas já imaginou quando você chega e vê aquele cachorro robusto, bonito, um animal, é uma comparação. Alguém diz: epa, bem cuidado, viu? Dá gosto de ver esse animal. Que tem de crente arrupiado, fraco, ovelhas rupiadas, sem força, anêmica. E o pior, irmão, o pior não é nem o descaso de não ter a palavra. O pior de tudo é muitos que têm a palavra e não recebem a palavra. Porque no nosso meio, nesse ministério, todos que aqui vêm, falam a palavra. Então, se tem algum crente aqui, ou me assistindo, ou na sua igreja, onde você chegar, em nome de Jesus, não diga, se lá tem a palavra: pastor, eu estou fraco. Como é que você está fraco se tem alimento todo dia aqui? Eu não consigo ler a palavra de Deus. A minha orientação é que você compromisse em ler a palavra de Deus todos os dias, pelo menos um capítulo, pelo menos alguns versículos. Ah, mas é difícil para mim ler, eu não estou conseguindo, sem tempo. Então, em nome de Jesus, não deixe de estar na casa de Deus, porque aqui mesmo que você não teve tempo, você vai se alimentar ouvindo a palavra de Deus. Agora, o mais pior é quando a palavra está estorcida, adulterada, e crente sem informação diz glória a Deus. Ué, está pregando heresia e crente dando glória a Deus, mas por que dá glória a Deus? Porque não conhece a palavra. É por isso que examine a palavra. Em nome de Jesus, leia mais a Bíblia. Busque na palavra, porque o dia que o inimigo se levantar contra ti, de alguma maneira ou de alguma forma, você terá argumento
estará respaldado pela palavra de Deus para repreender o inimigo. Jesus no deserto, quando confrontou o inimigo, ele usou o quê? A palavra de Deus. Pula daí, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Convira essas pedras em pão, transforma em pão. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca. Agora, se não lê Bíblia, não sabe nada, aí fala, faz isso, ele faz. Ele não tem domínio próprio. Ele faz aquilo que o diabo faz, marionete de crente que não tem a palavra. O vento vem, assopra para cá, ele cai para lá, sopra de lá, ele cai para o outro lado, cai para frente, cai para trás, e sempre está fraco. Mas crente que tem a palavra, passa 1 ano, 2 anos, a luta, a dificuldade, tem hora que você vê que a luta é grande e não é fácil. Às vezes até o semblante decai um pouco, porque somos seres humanos, mas você não vai ver ele vacilar. Mesmo na prova e na luta, há um glória a Deus na boca dele, há uma aleluia, e ele diz, como disse Jó, eu sei que apesar de todas as provas, por fim ele se levantará e me dará vitória. Crente valente, aqui tem crente valente aqui que não para. Aleluia! Se Satanás chegar para você e dizer assim, para, desista, e você recebendo, ó, você não é nada, você não sabe nada, ministério fraco, você viu, o ministério bom é daquele lá, ó. O seu não está com, ei, é Satanás, fala, diga, Satanás, eu te repreendo pelo poder da palavra de Deus. Mas se não tem, vai ficar manipulado pelo inimigo, fazer o que pessoas até mesmo desviadas estão fazendo, e dizendo que está certo, como nos dias de Josias. Qual foi a última vez que você ouviu a palavra do Senhor, uma pregação sobre a volta de Jesus Cristo? Aqui você ouve, aqui no Ministério Ebenezer, não é querendo gavar, aqui você ouve mensagens cristocêntricas. Aqui você ouve mensagens e mensagens sobre que Jesus está voltando, prepara a sua vida e conserta o teu altar, porque a trombeta vai soar. Mas há uma dificuldade na atualidade de hoje, falar mensagens, congressos que falam sobre a vinda de Jesus, a maioria é temas específicos, que vai massagear o ego das pessoas. Mas é tempo da igreja buscar a presença de Deus. Quantas vezes, quanto tempo faz que muitas pessoas não ouviram mensagens sobre a volta de Jesus Cristo, que Ele está vindo para buscar a igreja, e quantas pessoas já não ouvem mais? Talvez você está aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde quer que você esteja ouvindo esta palavra. Ei, quantas vezes você já não ouve mais a palavra do Senhor dizendo, arrepende-se dos seus pecados, porque senão tu irás caminhar a passo largo para o inferno com aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus. Não pode pregar mais assim, pastor. Se pregar essa palavra, o povo vai embora. Esse pastor é duro. E Jesus, no seu discurso, pregava duro também. E ainda dizia, vocês não querem ir também? Hein, Pedro? Hein, Pedrocas? Não quer ir, não? Aí Pedro olha assim, para onde é que nós vamos, se só em ti há vida eterna? Para onde é que eu vou? Aonde é que você vai? Vai ficar fantasiando por aí? Vai ficar se escondendo atrás de um paletó, de uma Bíblia, quando na verdade está vazio, parecendo sepulcros caiados? Viva a palavra de Deus. Leia, examine, busque a palavra. Jovem, você é forte,
Senhoras, obreiros, ouvintes que me ouvem, vocês são fortes. Quando a palavra de Deus estiverem em ação nas nossas vidas, seremos o povo mais forte na face da terra. Não haverá nada e nem ninguém que vai suster diante de uma igreja que tem a palavra de Deus. Então nós precisamos fazer como Josias, o rei. Rasgue as nossas vestes, rasguemos nossas vestes e adoremos-nos ao nosso Deus. Voltemos aos princípios da palavra do Senhor. Agora, a palavra estava perdida onde? Dentro da casa de Deus. Mas quando a palavra foi recuperada, olha o que aconteceu. Depois que Josias tomou conhecimento que Deus determinava em sua palavra, fez uma devassa e enorme, uma varredura e uma verdadeira limpeza no cenário. Quando se tem a palavra, os ídolos são tirados. Quando a palavra chega e se ouve a palavra e guarda no coração, a prostituição é tirada, o adultério é estipado fora. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não vai matar mais. Sabe por quê? A palavra tem poder de eliminar e destruir tudo aquilo que é concernente às trevas. Josias agora vai ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele começa a fazer uma varredura, uma limpeza. Como? Derrubou os porte-ídolos. Aqui não tem lugar para idolatria. Olha como é que estava a casa de Deus, cheia de idolatria. O povo que foi chamado para triunfar, o povo que foi chamado para vencer, o povo que tinha a marca da promessa, estava arruinado, com a mente cauterizada, fazendo o quê? Idolatrando. Por quê, pastor Roberto? Porque a palavra estava perdida. Não tem nada não, tem nada a ver não, pode fazer isso. É rapidinho, pode custar a sua vida, pode custar a sua alma. Não se iluda, porque ele vai fazer uma verdadeira limpeza com os porte-ídolo, tirou as estátuas e os deuses de outros povos. Quando a igreja perde a direção, outros povos aqui diz outras nações, traz costumes pagãos que são implantados dentro da casa de Deus. Irmão, não tem meia volta, não tem que inventar. Às vezes vai num lugar e volta, eu vi lá algo tremendo. O que é? Não, lá eles fazem esse movimento assim, assim, e quer implantar dentro da igreja. Em nome de Jesus, obedeça a palavra e a doutrina da igreja. Não inventa não, Deus não precisa de invenções. Não, mas se fizer assim vai atrair o dia que a palavra chegar e a oração na vida de todos estiver em andamento. Aí vai começar a funcionar. Aí jovem vai falar em línguas estranhas, vai sapatear, vai pular e vai dizer: eu quero é Jesus, aleluia. Mas não tem palavra e faz movimento. Cada vez que faz, mais frieza, mais tristeza. Mas por que esse povo anda assim, meu Deus? Falta da palavra. Então Josias acabou com os prostitutos cultuais. Não é culturais, é cultuais. O que é isso, cultuais? Prostituição no culto ao Deus de Israel. Naquela época, o povo transgredia as leis de Deus, e com costumes pagãos,
eles, através de um ato íntimo entre homens e mulheres, ou podemos dizer verdadeiras orgias que se havia naquela época, eles se relacionavam um com os outros. Podia ter 2, 4, 10, eram as verdadeiras orgias, e eles faziam aquele ritual dizendo que o Deus fulano traria dentro da necessidade aquilo que eles precisavam. Prostitutos cultuais. Eles usavam esta situação de se relacionar, relacionamentos íntimos um com os outros, podia ser em um local, em um quarto, em qualquer lugar. E quando Josias chegou, ele acabou com esses prostitutos cultuais. Falou, aqui não, imoralidade aqui não, porque o Deus que nós servimos, está escrito lá, que o Deus que nós servimos, Ele é santo. Prostitutos cultuais. E aonde é que está mais isso na Bíblia? Gênesis capítulo 3, 38, versículo 21. A Bíblia vai falar sobre um assunto de Judá e Tamar, você lembra? Quando ele queria tomar aquela prostituta, a mulher que se fez de prostituta, e apresentava como uma prostituta cultual. E ele olhando, e depois no versículo que eu falei aqui, no versículo 21, ele volta dizendo, aonde está aquela prostituta? Não está mais aqui. Só para você lembrar que isso já existia, há tempos. Aonde mais? A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 2, 22, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, também queriam implantar esse tipo de adoração, quando a Bíblia diz que todos sabiam do que eles faziam, prostituto cultuais, trazendo costumes que não agradam a Deus. Os irmãos sabem o que foi o fim de Eli e da sua família por causa de errarem e de agirem de forma errada. Sabe por quê? Porque faltava a palavra de Deus. Mas vai dizer no capítulo de 1 Reis 15, 11, que Asa vai banir, o rei Asa vai banir esse costume de entre o povo. E se você ler, você vai ver que ele disse, a partir de hoje, seja cortada essa imoralidade, e adoremos o único e o eterno Deus, que está no céu, e merece ser adorado, aleluia. O Deus que quando Ele fala, a voz é como voz de trovão. E aonde aquele que a morte, aonde a morte haverá vida, aonde haverá empecilho, os empecilhos vão ser tirados, as trancas serão quebradas, e o nome dele será glorificado. Tem crente que adora a Deus de forma correta, levanta a mão aqui em casa e adore ao Senhor. Deus está tirando do meio dessa geração que vivemos prostitutos cultuais, homens que estão dentro das igrejas pregando, mas estão se prostituindo, fazendo tudo que não presta, e estão em cima dos altares. Deus está arrancando, Deus está tirando e levantando uma nova geração de Josias para adorar e dizer, Deus merece ser adorado, aleluia. Não adianta inventar, o negócio é ficar na presença. Não adianta querer bajular achando que vai a algum lugar, não. Nós precisamos da palavra, e se a palavra estiver em nós, não tem demônio que vai resistir à palavra que está na tua vida. Então ele vai tirar os prostitutos cultuais, vai matar os falsos sacerdotes, sacerdotes mentirosos, corrompido por causa do dinheiro, por causa da política, se vendem, escandalizam o nome de Jesus. São sacerdotes falsos, mentirosos,
Você que me assiste nessa noite, coloca a tua vida no altar de Deus, conserta a tua vida e põe a tua vida no altar do Senhor. Tu que diz que é um sacerdote e vive fazendo aquilo que não deve ser feito. Tomemos cuidado então, agora que ele tem a orientação de Deus, Josias tem a visão de Deus e da palavra, ele manda matar, fala, mata todos aqueles que dizem que são sacerdote e não são. Vai decepar, vai matar, vai fazer o que precisar for, estipar do nosso meio, porque é assim que tem que ser feito. O mal precisa ser arrancado pela raiz. Tem muita gente dizendo ser e não é. Agora veja bem, matou todos os sacerdotes, falso. Eliminou o espiritismo, exercido por médiuns, adivinhadores e similares. Olha a condição que estava o povo vivendo. Todas as culturas contrárias estavam envolvidas dentro da casa de Deus. Espiritismo, ali havia médiuns, adivinhadores. Cuidado, porque hoje tem muita gente aí que revela até o nome do CPF. Cuidado, vê se a vida desse camarada é de Deus. Porque Jesus disse que muitos naquele dia vão dizer, em teu nome expulsei demônio, fiz muita maravilha. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Vós que amais e praticai iniquidade. Teve um irmão meu que hoje veio falar comigo e disse, estou recebendo algumas orações de um pastor lá do Rio de Janeiro, todo dia liga, todo dia liga, todo dia fala. Aí eu falei assim, mas já não pediu um dinheirinho não? Porque ele vai pedir. Por que interesse que esse pastor tem, lá no Rio de Janeiro, tantas almas morrendo, pegar pessoas do Goiás, assim como ele faz aí, ele sai fazendo com várias pessoas no mundo, é o profeta, está revelando, está falando. Eu falei, melhor orientador para você é o seu pastor, rapaz. Você deixa a vida de um homem de Deus que você conhece, sabe até que ele tem erro, porque não tem ninguém perfeito, mas tu sabe da dedicação do seu pastor, você sabe da índole dele, você sabe da capacidade dele. Aí fica aí com o profeta, vai, que você pega adivinhador, ah não, mas revela tudo, vai, depois você quebra a cara, viu? Não existe autoridade maior na terra do que o seu pastor, querido. Em nome de Jesus, se tu tem alguma dúvida, precisa de alguma coisa, e consulta pessoas que não são pastor, que não é o seu líder, você está errado. Ah não, mas é a minha liderança. Mas você tem um pastor. Agora, se o pastor te mandar procurar alguém, aí é diferente. Você já entendeu, explicou, e ele disse, procura fulano, conversa com ciclano. Mas tem gente fazendo tudo errado. Estava cheio de adivinhos aqui, ó, feiticeiros. Será que tem feiticeiro nos dias de hoje? Crente disfarçado, o lobo disfarçado de ovelha dentro das igrejas. Recentemente agora um pastor levou a mulher do membro, levou embora, está chorando, o homem agora está nas drogas, que era obreiro fiel. Quantas vezes eu cheguei na casa dele e disse, agora eu arranjei um pastor de verdade. Falei, é mesmo? Minha mãe não é muita coisa não, mas esse agora eu arranjei, agora eu vou para frente. Eu falei, é mesmo? Falei para ele, deixa o tempo passar, porque Jesus disse que pela árvore conhece o fruto. Vai devagar. Tem que ditado que o andor é de barro. Vai devagar, rapaz, não precipita não. Vai devagar, não vai entrando de mergulho de cabeça nisso aí não. Você não sabe quem é. Sabe o que aconteceu? Dava dormida para o pastor, dava suporte para o pastor. Quantas vezes eu cheguei lá e vi ele pegar o pastor, correr lá e comprar 1 quilo de carne, meio quilo de carne para fazer almoço e agradar o pastor. Sabe o que o pastor fez? Pastor não, bode. E bode não se converte não, viu irmão? Bode e porco não se converte. Aí pegou a mulher do coitado do irmão da ovelha e levou. Ainda fazendo culto, e uma meia dúzia de gente sem Bíblia. A igreja do bandido cheia e as igrejas que pregam a palavra vazia. Fulano está arrebentando, agora ele saiu de lá e está fazendo culto, não sei o quê, em prostituição.
adultério. Mas o povo estava lá assim, ó, e revelando, e revela daqui, e revela de lá, e revela de cá. E quando ele pegou a mãozinha da mulher do homem, foi embora e o homem ficou só. Meu irmão, eu estou falando isso aqui, isso não é um caso de rir, não. É um caso de pensar e colocar a cabeça para funcionar, porque estamos vivendo em tempos difíceis. Antigamente, você dava uma palavra para um homem, e estava dada a palavra. Hoje tem que assinar contrato, e mesmo assim o contrato é quebrado. Sabe por quê? Porque não honram mais a palavra que dão. Só bastava uma palavra: está feito, o trato está feito. Pegava na mão, canivete, relampear, truvejar, fazer o que for. Podia ter perdido tudo. Falava: você fez o maior mau negócio do mundo, você perdeu tudo que você tinha, não tem problema, mas a minha palavra está de pé. Mas hoje não, hoje é pessoas falando que são ovelha, falando que são crente, e enganando as pessoas. Sabe o que é isso? Pergunta para mim, o que é isso? Falta de Bíblia. Só isso, falta de Bíblia. Então ele arrancou do meio todos os adivinhadores, todos os médiuns, porque estavam instalados dentro da casa de Deus, sacerdotes falsos e espíritas, fazendo seus rituais e adorando como se fosse servo de Deus. Acima de tudo, ele vai fazer algo interessante aqui. Josias vai celebrar a Páscoa ao Senhor. Por quê? Porque era a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Você lembra quando a Páscoa foi celebrada? Quando o povo foi sair do Egito? Era a aliança de Deus com aquele povo. Era Deus tirando da escravidão e dando liberdade ao povo dele. Então eu quero que você entenda nessa noite, aconteça o que acontecer, leia a palavra. E se você estiver em qualquer lugar, mas não tem palavra, fique esperto. Tem alguma coisa errada nessa igreja. Tem alguma coisa errada nesse ministério aí. Ministério que não tem palavra, não tem nada. Só movimento, é só oba-oba. O que você tem colocado no lugar do Deus vivo? Onde está a sua Bíblia? Vou terminar agora. Numa prateleira ou no seu coração? Aonde está a Bíblia? Salmo 119, do 9 ao 11 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí vem a resposta: observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, e não deixei fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aqui é o segredo da vitória. Tem que estar guardado dentro do seu coração a palavra. Porque quando o dia mau chegar, você vai dizer: mas a palavra me diz que é assim. Quando a proposta chegar na tua vida, por mais que ela pareça ser boa, você vai dizer: mas a palavra diz que é desse jeito. Eu não posso fazer isso, eu não posso me vender, eu não posso sujeitar a essa situação, eu não posso agir dessa maneira, e assim você terá vitória. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração, na sua vida. Entenda que você tem nas mãos o segredo da sua grande vitória. Está aqui, ó. Começa a abrir ela mais, folhear e ler. Faça propósito com Deus para ler a palavra. Eu vi aqui o Hernani me falando esses dias que fez um propósito de ler a Bíblia, né? No meio da aflição que ele estava vivendo, está passando. Ele disse: eu preferi cortar certas amizades que eu tinha, relacionamentos que eu tinha, e priorizei a palavra, e estou vencendo. Porque tem gente que ele não tem o que fazer, sabe o que ele vai fazer? É fofocar. Corre ali e fica sem saber o que foi fazer. Fulano, você está em casa aí para fofocar. Ei, sobrou um tempinho? Palavra. Sobrou um tempinho, em vez de ir no zap falar qualquer coisa, vai lá e busca estudo, palavras de Deus, que vai edificar a tua alma.
Fica de pé, igreja do Senhor. Talvez você que veio aqui nessa noite, você que me assiste pelo canal Ebenezer, está dizendo: essa palavra é dura, mas é verdadeira, não tem para onde fugir. A verdade, ela é verdade em qualquer lugar, e contra a verdade não adianta lutar, porque eu sempre digo aqui, a verdade é como uma boia, se você afundar ela nas profundezas do mar, quando soltar ela, ela vem à tona de novo, porque a verdade sempre vai prevalecer. Feche os teus olhos e fale com Deus agora. Pai, oramos a Ti e apresentamos mais uma vez a Tua gloriosa e santa palavra. Senhor, a Tua palavra é o nosso escudo, a Tua palavra é a nossa proteção, a Tua palavra é aquilo que precisamos para ser vencedores. A Tua palavra, Senhor, é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos, que nos dá direção. A Tua palavra é o bálsamo que sara as feridas. A Tua palavra tem poder para ressuscitar aquilo que está morto. A Tua palavra, ainda que o exército esteja seco ou sequíssimo, segundo a palavra de Deus, se nós profetizarmos, os ossos terão vida e voltará a ser um grande exército. Nesta noite, aqui neste lugar, meu Pai, estou diante de um exército, e se tem alguém deficiente aqui, se tem alguém enfraquecido aqui, meu Deus, agora vai de encontro a essa pessoa. Ou se tem alguém em casa neste momento que está se sentindo fraco por causa do distanciamento, porque não ouviu mais a palavra, não leu mais a palavra, eu profetizo sobre a vida dele o desejo pela Tua palavra, o desejo de examinar, de ler, de praticar e de viver a palavra, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus é aquilo que permanece eternamente. Passarão os céus e a terra, mas diz o Senhor que as minhas palavras não passarão. A igreja precisa é da palavra, o Brasil precisa é da palavra, o mundo precisa é da palavra, a Ucrânia precisa é da palavra, a Rússia precisa é da palavra, o drogado precisa é da palavra, a prostituta precisa é da palavra de Deus. E é nessa noite, no poder e na autoridade dessa palavra, eu estou sentindo a graça dele aqui, e eu quero profetizar. Eu vou profetizar nessa noite sobre essa igreja. Levanta as mãos. Deus de Israel, opera milagres nessa noite na vida da Tua igreja, segundo a palavra que foi ministrada. Aonde havia tristeza, aonde havia inercidade, aonde havia, ó Pai, paralisia, que haja vida. Viva, viva,